Meu nome é Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Hoje a gente vai falar de um caso, de um crime muito triste que ocorreu em 2008, tá? É o caso da Isabela Nardoni e do casal Nardoni. Mas antes de começar a falar do caso em si, gostaria de pedir para todo mundo se inscrever aí no canal. Tem muita gente vendo o vídeo e não está se inscrevendo. É muito importante se inscrever para que a gente tenha mais engajamento, tenha mais visualizações. Também se inscrevam nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok, que a gente está sempre postando novidades lá, coisas bem divertidas sobre o tema, tá? O nosso canal a gente fala sobre crimes de repercussão, crimes que ocorreram no Brasil e fora dele também. Trata também um pouco do lado jurídico, fala um pouco sobre os julgamentos. A gente geralmente vai tratar de crimes que já foram julgados, tá? A gente pode abrir algumas exceções de repente para tratar de algum crime que não foi julgado ainda, mas a maioria serão crimes que foram julgados, e para a gente poder falar um pouco também do ponto de vista jurídico, tá? E também no nosso canal a gente tem os vídeos de segunda e sexta-feira que respondem questões de preferência criminais, tá? Mas se vocês tiverem questões de outras áreas também, vocês podem deixar aí nos comentários, que de repente a gente faz um bate-bola com algum colega advogado da área que possa explicar, porque a minha área é só criminal mesmo. Mas a gente pode fazer de repente aí um bate-bola com algum colega para poder responder as questões de vocês, tudo bem? Então vamos ao caso. A vítima. Isabela de Oliveira Nardoni nasceu em São Paulo em 18 de 4 de 2002. Era filha de Ana Carolina de Oliveira e de Alexandre Nardoni. Se separou quando Isabela tinha, o casal se separou quando Isabela tinha 11 meses apenas. No processo de divórcio ficou decidido uma pensão alimentícia na época no valor de R$250 e que o pai faria visitas quinzenalmente à filha, 2 vezes por mês, né, no caso. Antes de continuar, eu queria deixar bem claro que de forma nenhuma a gente quer expor aqui a vítima ou a família da vítima a nenhum tipo de sofrimento, tá bom? Então, assim, as imagens que a gente está usando da menina são imagens que já estão na internet, que já foram vinculadas em outros meios de comunicação, tá? E aqui a gente não quer demonstrar como uma divulgação para chamar atenção nem nada, é mais num ponto de vista mesmo de homenagem, para que não se esqueçam da vítima, tá? A gente vai inclusive colocar poucas fotos dela justamente por isso, porque a gente não quer expor a família a um sofrimento que já é um sofrimento muito grande para a família. Mas a gente não tem intuito de gerar sofrimento e nenhum tipo de constrangimento para ninguém, nem para os próprios acusados, tá? E que todas as imagens que estão sendo usadas aqui são imagens que já são vinculadas na internet, em qualquer Google aí, que você dá um Google, você vai encontrar essas imagens, tá? Vou deixar alguns links na descrição onde estão a sentença que foi dada a eles, e também alguns outros links de onde eu pesquisei algumas coisas, tá bom? Então, vamos falar sobre o caso. O pai da Isabela Nardoni, o Alexandre Nardoni, ele vivia atualmente, né, nessa época, na época do crime, com a madrasta da menina, Ana Carolina Jatobá. Eles tinham 2 filhos pequenos também à época. No dia 29 de outubro de 2008, por volta das 11h45, mais ou menos 11h43, Isabela já estava quase para completar 5 anos, né? O seu corpo foi encontrado no jardim do edifício London, que ficou muito famoso na época, né? Na rua Leocárdia, número 138 e tal, após ter sido jogada do 6º andar, tá? Do apartamento onde residia o seu pai e a sua madrasta. Ela havia ido passar aquele final de semana com o pai, tá? E com a madrasta, e o seu corpo foi encontrado no jardim após ter caído do 6º andar. O pai e a madrasta, a princípio, afirmaram que a menina tinha ficado sozinha no quarto e que alguém teria entrado e atirado a menina pela janela. Que eles tinham levado a menina primeiro, porque eles tinham outros 2 filhos pequenos, né? Então, que o Alexandre tinha subido com a menina primeiro, deixado a menina no quarto e voltado para o estacionamento do edifício para ajudar a sua esposa atual a trazer os outros 2 filhos menores, compras e algumas outras coisas que eles tinham feito.
e que uma terceira pessoa estaria dentro do apartamento e teria feito isso com a Isabela durante esse tempo que ele voltou para buscar as outras crianças, tá? Essa versão não foi sustentada por muito tempo, infelizmente, porque o trâmite processual e principalmente pericial desse processo é absurdamente chocante. Assim, a perícia que foi feita nesse processo, eu sempre elogio muito a perícia do Estado de São Paulo, tá? Os peritos do Estado de São Paulo, eles são impecáveis, tá? Claro, eu tenho algumas posições com algumas perícias que foram feitas de alguns casos. Eu vou trazer aqui também para vocês, que são discutíveis sim, como o do caso Pessigini. Mas nesse caso específico da Isabela Nardoni, as provas juntadas nos autos, os laudos, eles são muito, muito, muito claros e ligar mesmo a vítima a o pai e a madrasta, tá bom? Ao acontecimento a eles. Primeiro eles alegaram que teriam perdido a chave do apartamento, alguém poderia ter invadido. Depois a defesa, né, alega durante todo o processo que o prédio não tinha segurança, que os muros eram baixos e que uma reportagem de um pedreiro de uma obra ao lado havia dito que a obra também teria sido arrombada na mesma época. Depois esse pedreiro não foi mais encontrado para prestar depoimento e nem para ser, né, testemunha do Alexandre no processo, tá? Se discute, no processo se discutiu muito a existência ou não desse pedreiro, a existência ou não de uma gravação. Parece que ficou comprovado que não existiu gravação nenhuma, que se esse pedreiro falou alguma coisa foi só falado mesmo para o jornalista, não foi nada reportagem mesmo gravada, foi uma reportagem escrita que saiu, tá? Então assim, nem foi levado em consideração. E a defesa também alega que alguns vizinhos haviam ouvido gritos, né, da menina, porém, de acordo com a perícia, os horários que essas pessoas supostamente haviam ouvido esses gritos não batiam com os horários dos acontecimentos, né? Em que pese toda as contrariedades desse caso, o casal nunca assumiu, tá? Eles nunca assumiram a autoria do crime. Eles foram processados, julgados e condenados com base nos vestígios deixados pela perícia e localizados, no caso, né, dos vestígios deixados e localizados pela perícia, né? A perícia constatou que tinha pingos de sangue no chão, apesar da defesa ter afirmado no processo que o luminol poderia ter reagido com qualquer outro tipo de alimento, como um nabo, cebola, algo assim. Porém, a perícia demonstra com fotos que são marcas de sangue mesmo, né, gotinhas de sangue que tinha pelo chão, o que demonstra que a menina já entrou no apartamento machucada, provavelmente. E depois desse primeiro machucado que teria provocado esse sangramento, que foi estancado com uma fralda que também foi encontrada pela perícia já lavada e que o luminol reagiu à presença do sangue também nessa fralda, que a menina teria sofrido também após um trauma na coluna, próxima assim ao cóccix, né, por ter sido talvez sentada com muita força no chão, algo do tipo. E após sofrido uma esganadura, né, que a gente chama de asfixia mecânica, feita com as mãos, que provavelmente não levou à morte, tá? Talvez tenha desmaiado, ficado desacordado, alguma coisa assim. E a acusação afirma que para se livrar, para ocultar esse primeiro crime, o pai atirou a menina pela janela, tá? Tem perícias da roupa do Alexandre Nardoni com o sinal da tela, que a tela foi cortada para que a menina fosse arremessada. A perícia alega também que a menina foi arremessada muito cautelosamente, tanto que ficou as marcas da mão dela na janela.
o que não condiz com o fato de ter sido uma terceira pessoa de fora, porque uma pessoa, um monstro que invadiu o apartamento e agrediu a criança e jogou ela do sexto andar, ele não ia se importar de jogar ela com cuidado, né? Ele ia jogar de qualquer forma, tá? Só destacando que ela foi socorrida ainda com vida, morrendo pouco tempo depois no hospital. E segundo alguns especialistas, uma queda do sexto andar para uma criança da idade dela teria 50% de chances de sobrevivência, se não tivesse ocorrido a esganadura anterior, tá? A família do Alexandre Nardoni, inclusive o Alexandre Nardoni era bacharel em Direito, seu pai era advogado, fizeram uma perícia particular, contrataram, pagaram, né, uma perícia particular que foi feita nos Estados Unidos. Não foi uma perícia direta, que a gente chama, né, não foi uma perícia feita diretamente no corpo da Isabela Nardoni, foi uma perícia feita através de fotos, tá, onde esses peritos afirmam que não houve uma esganadura, tá, mas se discute por ter sido uma perícia paga e por ter sido uma perícia feita de forma indireta. Uma coisa é você ver uma foto, outra coisa é você estar ali com o corpo, como foi feita a perícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, tá? Tem um livro, vai aparecer aí para vocês a foto, que se chama O Pior dos Crimes, do Rogério Pagnan. Esse livro é bem interessante, o repórter, ele teria, inclusive é o repórter que teria entrevistado o tal pedreiro, né? E ele levanta vários posicionamentos durante o livro. Ele deixa para o leitor decidir, né? Inclusive ele fala de um caso da família Chamberlain, que é um caso que ocorreu na Austrália, o caso do Dingo. Se vocês quiserem, eu trago esse caso para vocês também, que é um caso bem interessante. Vou resumir aqui, mais ou menos, uma criança de pouco mais de 9 semanas desapareceu da barraca onde eles estavam. A mãe alega que ter sido um dingo. O dingo, vai aparecer a foto aí, é tipo um cachorro, algo assim, um lobo que tem na Austrália. Mas não se tem conhecimento de ataques desse tipo de animal. Ele não é um animal que costumeiramente ataca as pessoas, tá? Mas a mãe alega que sim, que foi esse dingo que atacou a criança, só que a polícia, baseada em algumas evidências, em algumas coisas, acusaram os pais. A mãe chegou a pegar prisão perpétua, o pai também chegou a ser preso, depois foi libertado porque tinha outros filhos menores para cuidar. E 34 anos depois, houve um outro incidente no mesmo local com um alpinista, se eu não me engano, que também sumiu, e na procura desse alpinista encontraram o casaquinho dessa criança, já depois de muitos anos, né? Eu tô falando 34 anos, eu tenho quase certeza que tá? Eu não me recordo exatamente. Mas eu creio que sim. Aqui, depois de 34 anos, depois de encontrado os vestígios da criança dentro de uma cova, um lugar onde os dingos se escondem, tipo uma caverna, né? Onde os dingos se escondem ali, que os lobos se escondem e tal. E que sim, poderia ter sido um ataque, encontraram ossos, algumas coisas, então poderiam sim ter sido um ataque desse animal. Com essas últimas evidências encontradas, os pais foram absolvidos da acusação de terem matado a filha depois de 34 anos. Então ele usa mais ou menos essa visão de que ser condenado talvez só com base na perícia, talvez possa chegar ou a um reconhecimento de um crime mesmo que aconteceu, a descoberta de um crime que poderia ter ficado encoberto, ou uma grande injustiça. Tá? Então, assim, ele não fala nenhuma coisa nem outra, ele só demonstra os fatos. Ele mostra o que a defesa falou, da falta de segurança, que qualquer pessoa poderia ter entrado no prédio, que já havia, teve o caso do arrombamento, do suposto arrombamento do prédio vizinho, lá da construção vizinha. Em alguns momentos, no dia mesmo do acontecido, dizem que foi muito fácil entrar e sair do prédio. Então, assim, mas a perícia não encontrou arrombamento na porta, a perícia encontrou marcas de sangue, apesar da defesa contestar, porque esse é o trabalho dela. A perícia encontrou marcas na camisa do Alexandre, a perícia encontrou marcas no pescoço da menina que são condizentes com uma esganadura. Então, assim, é bem complicado você dizer também que não, né? Enfim, eles foram a julgamento depois de muitos anos, eles começaram lá os julgamentos, né?
Ele pegou 31 anos de prisão e ela 26 anos e 8 meses. Pelo homicídio triplamente qualificado, por tentar, por não deixar defesa para a vítima, por ser uma criança menor de 14 anos e por tentar modificar a cena do crime também, tá? Porque eles foram lá, lavaram as fraldas, limparam o chão, isso tudo antes da perícia chegar, antes da polícia chegar. Eles fizeram uma alteração ali e tem muitas outras coisas que, se a gente for falar aqui, o vídeo vai ficar enorme. Eles não tiveram centenas de ligações para a polícia na data do fato, mas nenhuma partiu nem do pai nem da madrasta da criança, que ao invés de ligar para a polícia, ligaram para o pai dele, né, que era advogado. E então, assim, tem várias coisas que acabam sendo um pouco suspeitas, né, que deixam o casal sob suspeita. Como eu disse, o casal nunca confessou o crime, tá? Hoje, 14, quase 15 anos depois, ambos já estão em regime semiaberto, tá? Ela parece que está em regime semiaberto, se não me engano, desde 2017 e ele desde 2019, se eu não me engano. Eles sempre trabalharam dentro da cadeia, conseguiram o privilégio do trabalho dentro da cadeia e atualmente tem direito a saidinha e tudo mais, e pelo tempo provavelmente ela logo já deve progredir para o regime aberto, né, se já não tiver o feito. Tem muita discussão, teve muita briga judicial. Teve inclusive muita do juiz chegar a falar que os advogados de defesa estavam exagerando na discussão com coisas pequenas, com detalhes pequenos, como que o casal não tinha oferecido sangue para fazer o teste de DNA porque não estava faltando uma assinatura, ou de que não tinha sido encontrado nenhuma gravação do pedreiro que eles afirmavam que existia, enfim. Os advogados meio que tumultuaram um pouquinho o processo e a juíza que cuidou do caso não gostou muito da situação. Esse caso ele foi julgado pela segunda vara do júri de execuções criminais, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, de São Paulo, tá? Não vou lembrar agora o nome da cidade. Carandiru. Lembrei da prisão. E, enfim, a criança acabou morta, né, numa situação muito triste. Os pais nunca confessaram. Sem a confissão dos pais, gostem ou não, sempre vai pairar uma dúvida, mesmo que a perícia tenha sido extremamente perfeita. Para algumas pessoas sempre vai parar uma dúvida. A gente que trabalha com defesa, a gente se agarra muito nessas dúvidas, né? E quando um caso é julgado baseado só em fatos periciais, é muito interessante para a defesa se agarrar nessas dúvidas também. Eu não faria diferente no caso da defesa deles. Hoje eles já estão, os filhos deles já estão grandes, eles já estão quase cumprindo a parte da pena deles para poder ter direito às progressões deles, apesar de eles terem pego uma pena bastante alta. Mas é uma história muito triste. A mãe da criança se recompôs, seguiu a vida, parece que teve outro filho também. E o casal segue cumprindo a pena deles, como eu havia dito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não da história, porque é uma história muito triste mesmo, é uma história que já foi contada muitas vezes, então assim, eu nem peguei muitos detalhes, porque já foi contada muitas vezes. Operação Policial, que é um canal que tem aqui no YouTube, ele tem, acho que 12 vídeos, não sei, só sobre a Isabella Nardoni. Tem livros, tem documentários, tem entrevistas, tem muita coisa mesmo. Então eu achei desnecessário trazer muitos detalhes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sigam no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas redes sociais, não esqueçam. Não esqueçam de deixar seu like, deixe um comentário, qualquer comentário, para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e a gente continue podendo fazer aí esse trabalho que é trabalhoso, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho que a gente tem de gravar. Então, assim, vamos curtir aí, se inscrever para valorizar o nosso trabalho
e nos dá mais ânimo para estar fazendo novos trabalhos também, tá bom? Tchau!